O 1CD FTV é uma linha de motor a diesel DOHC de 4 cilindros, 2 litros e 16 válvulas, com sistema de injeção Common Rail e turbocompressor do motor. Este motor adotou inúmeras tecnologias de ponta ao longo do tempo. Durante este vídeo, iremos descrever o novo sistema de injeção a diesel, o qual vem atingindo alto desempenho, emissões limpas, baixas vibrações e ruídos. O sistema de injeção Common Rail acumula a pressão necessária exigida para a injeção de combustível dentro do acumulador de pressão, como, por exemplo, o sistema EFI do motor a gasolina. Este sistema injeta combustível para dentro dos cilindros, abrindo e fechando os injetores de acordo com os sinais elétricos emitidos pela ECU. Assim, este sistema pode finalmente regular o volume e o tempo de injeção, além de contribuir para uma operação altamente eficiente e emissões limpas. Ademais, já que este sistema acumula pressão constante de combustível no acumulador de pressão, este acumulador não cria um aumento de pressão repentina e oferece a vantagem de uma operação silenciosa. Agora vamos olhar o sistema. Vamos começar com os sensores. Aqui é o sensor de posição do pedal do acelerador, o qual detecta o ângulo de abertura do pedal do acelerador. Medidor de fluxo de ar. Sensor de temperatura de admissão de ar. Sensor de pressão turbo. Sensor de temperatura de água. Sensor de posição do eixo de manivela, que detecta o ângulo de rotação do eixo de manivelas. Sensor de posição do eixo de comando, que identifica qual cilindro está no TDC. E o sensor de pressão de combustível no sistema Common Rail, que detecta a pressão dentro do acumulador de pressão. Aqui estão alguns dos atuadores utilizados no sistema. Este atuador controla as válvulas SCV, as quais estão localizadas na unidade da bomba de abastecimento. Controla a qualidade do combustível, que é direcionada para a bomba alimentadora. A unidade de driver eletrônico, ou EDU, aumenta o sinal de injeção a partir da ECU. E os injetores que inserem combustível de acordo com o sinal de injeção. O combustível é despejado no tanque de combustível pela bomba alimentadora, localizada no conjunto de bombas de abastecimento. E em seguida, passa através do filtro de combustível e é enviado para a bomba de abastecimento. O combustível se torna pressurizado na bomba de abastecimento para alcançar a pressão de injeção. O combustível pressurizado é alimentado no sistema Common Rail, onde é acumulado. O combustível acumulado no sistema Common Rail é distribuído através dos tubos de injeção para os injetores dos cilindros. Então, o sinal de injeção da ECU abre os injetores para injetar combustível. A pressão de combustível que é criada na bomba de alimentação varia de acordo com as condições de direção. São aproximadamente 20 megapascals em marcha lenta e aumenta para cerca de 135 megapascals durante uma operação de alta velocidade e carga elevada. Vamos olhar para a estrutura interna. A bomba de abastecimento contém uma câmara interna, a qual é conduzida pelo motor.
No interior da câmara interna existem dois pares de pistões opostos. Cada conjunto de pistão está posicionado em um ângulo de 90 graus um do outro, e cada pistão funciona de modo independente. A ponta de cada pistão é equipada com uma superfície conhecida como cabeça do pistão, que entram em contato com o interior da câmara. O interior da câmara interna é oval. A rotação da câmara interna empurra os pistões para baixo por meio das cabeças que efetivamente bombeia o combustível. O uso de dois pistões opostos usados desta maneira minimiza as flutuações de torque, o que faz com que seja realizada uma operação silenciosa. O combustível que foi enviado pela bomba alimentadora passa pela válvula de controle de sucção, ou SCV, e pela válvula de verificação. O combustível é então pressurizado pelos pistões e flui via válvula de saída e é alimentado dentro do sistema Common Rail. O SCV regula o volume de combustível que entra nos pistões. Durante o processo de sucção, quanto mais o SCV permanecer aberto, maior será o volume de combustível que entra nos pistões de combustível. E por um grande volume de combustível ser bombeado, a pressão de combustível se torna elevada. Durante o processo de sucção, quanto menor o tempo que SCV permanecer aberto, menor será a quantidade de combustível que entra nos pistões de combustível. E por uma quantidade pequena de combustível ter sido bombeada, menor será a pressão de combustível. Desta maneira, a ECU controla a abertura do SCV. Então, uma pressão de combustível apropriada pode ser alcançada. Vamos olhar em um osciloscópio como o SCV é controlado. Para monitorar facilmente o funcionamento do SCV, vamos observar a corrente elétrica que flui através do SCV. O sinal do SCV é exibido na parte superior e o sinal do sensor de pressão de combustível na parte inferior. Aqui está uma comparação entre uma condição sem carga em 1.500 rotações por minuto e uma condição com carga em 1.500 rotações por minuto. É evidente que na condição com carga, o SCV permanece aberto por mais tempo e a pressão no acumulador de pressão é alta. Portanto, de acordo com os sinais recebidos dos sensores, como do sensor do pedal do acelerador ou do motor, a ECU controla o SCV para regular a pressão de combustível que é necessária para uma condição de direção particular. Então, numa pressão resultante é enviada de volta para a ECU pelo sensor de pressão de combustível no acumulador de pressão. O sistema Common Rail acumula o combustível que foi altamente pressurizado pela bomba de abastecimento e o distribui via tubos de injeção para os injetores do cilindro. Um sensor de pressão de combustível está localizado em uma das extremidades do sistema Common Rail para detectar a pressão de combustível no acumulador de pressão e enviá-lo como um sinal para a ECU. Um limitador de pressão está localizado na outra extremidade para caso ocorrer um mau funcionamento do sistema. Se a pressão de combustível aumentar anormalmente, a pressão será aliviada mecanicamente.
Ao receber o sinal da EDU, o injetor abre o seu bocal para injetar o combustível que foi acumulado no sistema Common Rail. Vamos observar a estrutura interna. O combustível que é alimentado pelo sistema Common Rail entra separadamente na câmara de controle e em parte do bocal injetor. Neste estado, já que o bocal está fechado devido à pressão da câmara de controle e a força da mola empurra a ponta para baixo, ao receber o sinal da EDU, a válvula solenoide acima da câmara abre-se. Então, a pressão na câmara de controle diminui, o que irá fazer com que a pressão no bocal empurre a ponta para cima e o pontal abrir-se-á para injetar combustível. Um pequeno resistor de corte é instalado em cada injetor para compensar a produção de variações. A ECU reconhece a resistência e aplica as correções para a injeção de cada cilindro. Como a ECU determina o volume e o tempo da injeção? Vamos olhar primeiro o volume da injeção. A ECU calcula o volume básico de injeção e volume máximo de injeção. Qualquer que seja menor, será determinado o volume de injeção atual. O volume básico de injeção é calculado pelos sinais de rotações por minuto do motor e pelo sinal de posição do pedal do acelerador. Por estes dois sinais, o volume de injeção que é atingido pela direção é calculado. Por outro lado, o volume máximo de injeção é calculado baseando-se no volume de admissão de ar atual e temperatura, o qual foi obtido por diversos sensores, como o sensor de temperatura de combustível, em conjunto aos sinais de rotações por minuto do motor. Portanto, um volume de combustível que pode ser queimado completamente por meio do processo de combustão é calculado. Estes dois valores calculados são comparados e a ECU determina qual o menor dos dois para ser o volume de injeção atual. Desta maneira, a ECU está sempre levando o volume de admissão de ar em consideração para determinar um volume de injeção ideal que não gerará fumaça preta. Em particular, no motor CDFG, as alterações no volume de admissão do ar durante o estado transitório são detectadas pelo medidor de fluxo de ar a fim de corrigir o volume de injeção. Agora vamos dar uma olhada no tempo de injeção. O tempo de injeção é determinado com o tempo básico de injeção, o qual é calculado baseando-se nos sinais de rotações por minuto do motor e nos sinais de posição do pedal do acelerador para a qual as correções são realizadas, para o sinal de pressão do coletor de admissão de ar, e para o sinal do sensor de temperatura de água. Agora vamos dar uma olhada na pré-injeção, ou conhecida também como injeção piloto. Uma injeção piloto é uma pequena quantidade de combustível que é injetada antes da injeção principal. Adequadamente, quando a injeção principal é iniciada, o combustível que foi injetado anteriormente já está em processo de combustão e servirá para inflamar o combustível da injeção principal. Como consequência, um aumento repentino na pressão do cilindro durante o processo de combustão é restringido, permitindo assim um funcionamento silencioso. Vamos dar uma olhada nos sinais dos injetores atuais no osciloscópio.
Para monitorar facilmente a operação, aqui também vamos observar a corrente elétrica que flui através do injetor. É evidente que a injeção piloto é posicionada antes da injeção principal. Para permitir que a ECU determine corretamente a posição de rotação da bomba de abastecimento, as marcas nestes pontos devem estar alinhadas enquanto instalar a correia dentada. A pressão do combustível se torna extremamente elevada no sistema Common Rail. Portanto, preste muita atenção enquanto estiver instalando as uniões dos tubos de injeção ou dos tubos de entrada. Se qualquer operação que causar a alteração desta união, como por exemplo a substituição de peças, certifique-se de substituir o tubo. Para maiores detalhes, consulte o manual de reparo. Depois de apertar a união, certifique-se de verificar se há vazamentos com a pressão de combustível elevada. A pressão de combustível pode ser elevada ao realizar um teste ativo usando um testador portátil. Além disso, um dos testes ativos que podem ser realizados é o teste de balanço de energia, no qual a injeção para os cilindros é cortada um cilindro por vez. O limitador de pressão do sistema Common Rail foi precisamente ajustado na fábrica. Além do mais, qualquer ajuste ou substituição na área nunca deverá ser realizada. Durante a instalação, o sensor de pressão de combustível deforma-se, a fim de assegurar a vedação adequada com o sistema Common Rail. Se a pressão do sensor de combustível ou do sistema Common Rail precisar ser substituída, eles deverão ser substituídos juntos numa base de montagem, pois reutilizá-los causará vazamento de combustível. Ginprog Diagnóstico Automotivo. Para mais informações, visite nosso site www.ginprog.com.br.